Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ó filhos de Adão, com efeito, criamos para vós vestimenta para cobertar vossas partes pudendas e adereços. Mas a vestimenta da piedade, esta é a melhor. Esse é um dos sinais de Alá para meditarem. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ó filhos de Adão, que Satã não vos tente, como quando fez sair a vossos pais do paraíso, enquanto a ambos tirou a vestimenta para fazê-los ver suas partes pudendas. Por certo, ele e seus sequazes vos veem de onde vós não os vedes. Por certo, nós fizemos os demônios aliados aos que não creem. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ó filhos de Adão, tomai vossos ornamentos em cada mesquita, e comei e bebei, e não vos entregueis a excessos. Por certo, ele não ama os entregues a excessos. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Dize, quem proibiu os ornamentos que Alá criou para seus servos e as coisas benignas do sustento? Dize, estas são nesta vida para os que creem e serão a eles consagradas no dia da ressurreição. Assim aclaramos os sinais a um povo que sabe. O lícito e o ilícito. Irmão muçulmano, vamos falar agora do lícito e o ilícito no Islã. Vestuários e adornos. O Islã permite e faz questão até de que o muçulmano seja cuidadoso com a sua aparência, vestindo-se decentemente, mantendo sua dignidade. E aproveite bem tudo que Deus criou com o propósito de vesti-lo e adorná-lo. Do ponto de vista islâmico, a roupa tem dois propósitos: o de cobrir o corpo e o de embelezar a aparência. Deus, sublime e altíssimo, conta sua concessão do vestuário e dos adornos aos seres humanos como uma de suas graças à humanidade. Ó filhos de Adão, temo-vos provido de vestimentas tanto para dissimulardes vossas vergonhas, como para o vosso aparato. Porém,
O pudor é preferível. Isso é um dos sinais de Deus para que meditem. Aquele que negligenciar esses dois aspectos estará se desviando do caminho do Islã em direção a Satanás. Por isso, Deus alerta as pessoas a respeito da nudez e da negligência da boa aparência como sendo armadilha de Satã, nos seguintes versículos. Ó filhos de Adão, que Satanás não vos seduza como seduziu vossos pais no paraíso, fazendo-os sair dele, despojando-os de seus invólucros de inocência, para mostrar-lhes suas vergonhas. Ó filhos de Adão, revesti-vos de vosso melhor atavio quando fordes às mesquitas. Comei e bebei, porém não vos excedais, porque ele não aprecia os perdulários. O Islã tornou obrigatório aos muçulmanos cobrirem suas partes íntimas. Partes essas que todos naturalmente têm vergonha de deixar expostas, de maneira a que possam ser distinguidos dos animais em pelo. Deveras os instruiu a evitar descobrir essas partes dos seus corpos, mesmo quando estão sós, para que possam alcançar a perfeição na moralidade e na religião. Bahaz ibn Hakim, tendo por fonte o seu avô, relata que este teria contado. Eu perguntei, ó mensageiro de Deus, o que devemos ocultar e o que podemos mostrar das nossas partes íntimas? Ele respondeu, não permita que ninguém, a não ser a tua esposa ou tua serva, as vejam. Então perguntei, e se algumas pessoas convivem juntas, como por exemplo em viagem ou acampadas? Ele respondeu, se for possível, não os deixes vê-las. Então eu disse, e se não houver ninguém, ou seja, que eu esteja sozinho? Ele disse, Deus Altíssimo merece que o respeites com a tua modéstia. Conheça o Islã. Estava no rádio do carro, tinha um programa de música nordestina, porque eu sou nordestino, sou de Pernambuco. E depois desse programa, começou um programa que tinha chamado A Voz dos Árabes no Brasil, que era um locutor chamado Ahmad Abu Adili. E no momento que eu que terminou aquele programa, já entrou com a surata do Alcorão Sagrado. Só que até aí eu não sabia o que era. Só que quando eu vi, realmente entrou no coração. Apesar de eu não saber o que era. Mas eu vi que não era música. Lógico que não era música. Mas foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu estava com uma prima minha e ela falou, você está louco? Você vai ouvir uma coisa que você não sabe nem o que é. Tira isso. Eu falei, não, peraí, calma aí, deixa eu ouvir primeiro. Minha curiosidade pelo Islã começou faz muitos anos. Todas as notícias que nós temos sobre o Islã são negativas. Eu sempre ouvia em rádio, televisão, pela mídia, que o muçulmano explode, que o muçulmano mata. Enfim, só coisas ruins. E eu sempre fiquei pensando nisso. Eu não conseguia imaginar países que nasceram os grandes profetas, as pessoas serem tão ruins. E eu também não conseguia imaginar a notícia que eu tinha, que o povo muçulmano, eles se prostravam diante de Deus 5 vezes ao dia, e como é que com todo esse amor por Deus, eles matavam com tanta facilidade. Um dia pela internet, eu recebia amigos de muçulmanos e eu recusava por medo. Um dia, eu resolvi aceitar. E a simpatia, a educação desse estrangeiro de um árabe foi muito grande comigo, com muito respeito. E me despertou a curiosidade e eu perguntei a respeito do que era, o que era ser um muçulmano. Porque na minha cabeça, muçulmano, islã, eu não sabia o que era nacionalidade, o que era religião, tudo era muito confuso. Ele me explicou um pouco, para mim eram adoradores de Maomé. Eu perguntei sobre Jesus, ele falou que Jesus não foi crucificado, eu fiquei toda confusa, porque eu era evangélica, batizada na igreja evangélica, e ele me aconselhou que eu lisse um pouco na internet. Eu tinha um grupo de intercessão, um grupo de orações e um grupo de leitura e interpretação da palavra, da Bíblia. Me veio uma dúvida, ou várias dúvidas. A principal é porque Jesus falou na cruz, ó Pai, por que me abandonaste?
que pai abandona um filho? Já começou aí. O Islã me explicou isso. Não era Jesus, era um sósia de Jesus. Então, muitas outras explicações eu encontrei no Islã. A paz também eu encontrei aqui. A minha vinda pelo Islã veio através da pesquisa que os primeiros negros africanos que chegaram aqui no Brasil eram muçulmanos na época da Inquisição Religiosa. Então chegaram aqui, né, através dos auças, os malês e os urubás, e eu estou resgatando na realidade, etnicamente, o Islã. Ao eu me reverter, eu estou resgatando o Islã, que os primeiros africanos já que chegaram aqui, prova disso está na Bahia, eram muçulmanos. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. Qual é o sentido da vida? É aproveitar os prazeres deste mundo? Comer, beber e reproduzir? O sentido da vida é uma das perguntas fundamentais, mas a maioria das pessoas ainda não está apta a responder. Se você encontrar alguém em um hotel e perguntar a ele qual é a razão da sua presença nesse hotel, ele deveria nos dar uma resposta. Bem, estou aqui porque eu fiz uma reserva. Eu vim para encontrar algumas pessoas que estão hospedadas nesse hotel. Eu vim para comer no restaurante. Mas se ele disser, eu não sei o que estou fazendo aqui, então essa pessoa está provavelmente perdida e precisa de ajuda. E se perguntarmos a nós mesmos o que estamos fazendo aqui, no planeta Terra? Aqueles que não sabem a resposta, aqueles que não conhecem a razão das suas vidas, precisam de orientação. Allah disse no Alcorão: eu não criei os espíritos e a humanidade, exceto para eles me adorarem. Se pensarmos em todas as dádivas que nos foram dadas, os nossos olhos, como podemos agradecer ao Criador pela dádiva da visão? Os nossos ouvidos, como podemos lhe agradecer pela dádiva da audição? Alguma vez pensamos nos nossos rins e nas centenas de operações químicas simultâneas que ocorrem neles para purificar os nossos corpos de toxinas fatais? Alguma vez pensamos no nosso cérebro e a quantidade de informação que é adquirida e recuperada num piscar de olhos? Alguma vez pensamos nos nossos corações, que batem uma vida inteira sem parar? Adicione a isso a dádiva de ter filhos e riqueza e muitas outras recompensas. O Alcorão desafia o homem a enumerar as recompensas de Allah, as quais são infinitas e incontáveis. E ele te dará tudo o que pedires, e se contares os favores de Allah, não serás capaz de enumerá-los. Sem dúvida, o homem é muito injusto e muito ingrato. Allah é o merecedor de todas as coisas, todas as orações e toda a adoração. A razão da vida é de se submeter e permanecer em contínuo estado de adoração. Algumas pessoas podem pensar, vamos lá, me dá um tempo, como posso adorar continuamente? Eu preciso de algum tempo para dormir, preciso de tempo para comer, eu preciso de tempo para trabalhar e ganhar dinheiro. E explicar isso nos leva a falar a respeito do conceito de adoração no Islã, porque é diferente do conceito de adoração em qualquer outra religião. Em qualquer religião, adorar é rezar, jejuar. Esses são considerados rituais, uma pequena parte da adoração no Islã. No Islã, a adoração é fazer tudo o que é direito com boas intenções. Que significa que dormir pode ser considerado um ato de adoração no Islã, se for feito com boas intenções. Isto está claro como cristal no Alcorão, quando Allah descreve aqueles que rezam voluntariamente e à noite permanecem em adoração. Ele disse, eles costumavam dormir muito pouco à noite.
Mas, na realidade, rezamos quando estamos acordados. Eu poderia ter entendido dessa maneira. Eles costumavam ficar acordados grande parte da noite. Mas não, Alá não disse isso. Alá disse assim, eles costumavam dormir muito pouco à noite. Porque dessa maneira, o verso menciona os dois tipos de adoração. Rezar voluntariamente, que é compreendido de acordo com o significado, e dormir com a intenção de acordar cedo para rezar, para que o seu sono fosse considerado um ato de adoração. Outras palavras maravilhosas do profeta Muhammad foi o que ele disse aos seus companheiros. Um de vocês será recompensado como se gastasse em caridade quando está praticando relações sexuais com a sua mulher. E eles disseram, como pode alguém ser recompensado por satisfazer o seu desejo com a sua mulher? Ele disse, por que estão surpresos? Vocês não acham que se ele fizer ilegalmente, o que seria traição contra a sua esposa, ele pode ser punido por isso? Eles disseram, claro. E ele disse, então por que estão surpresos? Se ele o faz legalmente para dar prazer à sua mulher, ou dar prazer a si mesmo para satisfazer os seus desejos e ficar longe das relações ilegais, isso também pode ser recompensado por Alá. Isso significa que qualquer ato legal pode ser considerado uma adoração no Islã, se for feito com boas intenções. Isso significa que a razão da vida no Islã é sempre fazer o bom trabalho, com boas intenções, o que quer dizer estar sempre num estado contínuo de autodesenvolvimento. Deus é maior. Allahu Akbar. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. A humanidade era uma só comunidade. Então Alá enviou os profetas por alvissareiros e admoestadores. E por eles fez descer o livro com a verdade para julgar entre os homens no de que discrepavam. E não discreparam dele senão aqueles aos quais fora concedido o livro após lhes haverem chegado as evidências, movidos por rivalidade entre eles. Então Alá guiou com sua permissão os que creram para aquilo de que discrepavam da verdade. E Alá guia a quem quer à senda reta. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ou supondes entrareis no paraíso, enquanto ainda não chegaram a vós provações iguais às dos que foram antes de vós. A adversidade e o infortúnio tocaram-nos e foram estremecidos a tal ponto que o profeta e os que creram com ele disseram: quando chegará o socorro de Alá? Ora, por certo o socorro de Alá está próximo. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Iniciamos em nome de Allah e rogamos a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre todos os mensageiros que Ele enviou como orientação para o ser humano
entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e por fim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Citamos algumas das maneiras, dos meios que os idólatras em Meca utilizaram para conter a transmissão da mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, já que eles viram que ele não vai aceitar nada das propostas que eles fizeram, então começaram a exigir milagres. Então aqui a gente passa para uma terceira maneira de desviar as pessoas da mensagem. A primeira maneira é a tentativa de acordo. A segunda maneira, o segundo meio para desviar as pessoas, as falsas acusações. A terceira maneira, o terceiro meio para desviar as pessoas da mensagem do Islã, do monoteísmo ou do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é exigir milagres, fazer exigências e provar que ele é incapaz. Então disseram para ele: tudo bem, já que você não quer aceitar as nossas propostas, a gente tem algumas exigências para crer. Você sabe que Meca é rodeada de montanhas. Nós queremos que a nossa cidade se torne jardins. E dentro da nossa cidade queremos que passem rios. Queremos rios, jardins, pomares. Então, faça com que isso aconteça. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam também deu a mesma resposta. Não foi para isso que fui enviado. Eu não fui enviado para ter os bens dessa vida. Eu também não fui enviado para cumprir as suas exigências, para fazer da sua cidade pomares, rios, porque eles ouviam que na Síria, em outros locais, em outros países, havia rios, pomares, plantações. E Deus Altíssimo seja revelou isso no Alcorão. Exigiram dele: então a gente quer ver os anjos. A gente só crê em ti se ver os anjos descendo do céu. E assim foram fazendo exigências. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi orientado por Allah subhanahu wa ta'ala a responder: eu sou apenas um ser humano, um mortal, porém sou mensageiro. E lemos os versículos do Alcorão Sagrado, e aqui também temos a lição do realismo do Alcorão. Os versículos do Alcorão são revelados junto com este episódio como resposta. Aí lembramos daquilo que citamos anteriormente, porque o Alcorão Sagrado foi revelado aos poucos, durante 23 anos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, os versículos do Alcorão Sagrado são revelados em resposta a estas acusações. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. E dizem: não creremos em ti até que nos faças emanar da terra uma nascente. A gente quer que você faça nascer do solo de Meca, que é um deserto árido, queremos ver água jorrar do chão. Ou que haja para ti um jardim de tamareiras e videiras, e que faças emanar os rios através dele. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Ou que faças cair sobre nós, como pretendes, o céu em pedaços. Ou que faças vir Allah e os anjos frente a frente. A gente só crê em ti se você fazer o céu cair e se você fizer a gente ver a Deus e os anjos. Mais exigências ainda tem mais. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
ou que haja para ti uma casa repleta de enfeites, ou que ascendas ao céu. Para a gente crer, você tem que subir aos céus. E não creremos em tua ascensão até que faças descer sobre nós um livro que leremos. Agora, a resposta que Deus, exaltado seja, ordena o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dar. Qual é a resposta que Deus dá ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que ele diga aos seus opositores? Dize: glorificado seja meu Senhor. Quem sou eu senão um mortal mensageiro? Glorificado seja Deus. Quem sou eu senão um ser humano que é enviado como mensageiro? Eu não vim para cumprir as exigências que vocês têm. Então, esta foi uma das formas que os opositores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguiram para desviar as pessoas de ouvi-lo e de segui-lo. Continuamos com outros exemplos e vamos chegar no quarto ponto, que é a agressão física. A agressão física que alcançou a pessoa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e também alcançou os seus companheiros neste período, que é o período de Meca, o período em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu 10 anos da profecia e da revelação do Alcorão Sagrado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus é maior. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.